Entrar agora com um quadro muito importante que você pode participar também pelo nosso ao vivo do Facebook, ou pelo telefone, ou pelo nosso WhatsApp. É o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Dr. Douglas, gastroenterologista, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez conosco, obrigado pela presença, viu, doutor? Muito obrigado, boa noite a todos, é um prazer sempre estar aqui, né, Neto? Fico muito feliz de estar podendo participar novamente do programa. A gente que agradece a sua presença, ajudando a tirar as dúvidas da população de Piracicaba. Você pode participar conosco pelo telefone 2534-1234, pode fazer a pergunta direto aqui para o doutor. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pelo WhatsApp também e pela página ao vivo, viu? Estamos ao vivo pelo Facebook. Olha, a gente vai falar hoje aqui, né, entre alguns pontos, né, específicos assim. O doutor trouxe essa pauta para a gente discutir aqui. Mas eu vou querer saber uma perguntinha que eu fiz logo no começo, né? Eu tomo algumas canecadas. A caneca é bonita, né, doutor? A caneca é bonita. Doutor, eu vou até pegar a caneca agora. Quem for com a caneca é bonita? Agora o pessoal vai... Ó, a caneca é bonita, hein? Não é? Tem muita... Já provou, né? A caneca, o doutor Douglas já provou. Doutor, eu tomo essa caneca de café, eu chego a encher 2 vezes. Por dia? Por dia, pelo programa. Mas eu não tomo antes, Douglas. Eu não tomo antes. Só durante o programa. É ruim tomar tanto café assim? Algumas pessoas falam que o café não, é uma bebida ótima. Outros falam, não, o café não tomo café, porque café dá problema. Agora, para mim, há um prazer em tomar o café. Eu queria saber se eu devo maneirar, então. Na verdade, o café, de uma forma global, ele faz bem, tá? É que algumas pessoas têm alguns problemas de saúde que aí você acaba tendo que restringir seu uso. Sim. Né? A verdade é isso, né? Então, o café ele é um irritante gástrico, por exemplo. Então, há necessidade em pessoas que têm muita gastrite, refluxo, né? Aí ela vai ter que restringir um pouco a utilização do café. A gente fala hoje que pode tomar umas 3, 4 xícaras normais, né? Não, essa daí, né? Por dia. É que o campeão, doutor, o campeão é exagerado, doutor, entendeu? O campeão vem com essa carecão, pode ter esse xícarazinho, né? Sim, xícaras normais, né? Por assim normais. dizer. Legal, olha, a gente vai tirar dúvida aqui ao vivo com o doutor sobre a intolerância à lactose. Se você tiver alguma pergunta, você pode falar sobre isso. O refluxo também, que muitas pessoas acabam tendo o refluxo, vão conversar. O câncer de colo, que é muito importante também. E a dieta e exercícios de obesidade e doenças de Crohn, correto? Isso. Então vamos começar. Se tiver pergunta, pode fazer também. Estão chegando, né? Okay. A gente já começa. Vamos falar então sobre intolerância de lactose. Queria saber, a criança, ela nasce, né? O ser humano nasce com essa intolerância ou eu posso desenvolver ao longo da minha vida? As duas coisas. Você pode desenvolver no decorrer da idade, Sim. né? Basicamente, a intolerância à lactose, ela é uma deficiência enzimática, né? Você não tem... o seu organismo não consegue processar adequadamente a lactose, que é um açúcar que é presente no leite, né? Mas isso pode se agravar ou vir a aparecer no decorrer da vida, né? É diferente da alergia. Alergia a leite é uma coisa totalmente diferente. É outra coisa. É outra coisa. A alergia ela pode um dia parar. A alergia ela pode parar, né? Porque é um efeito, é uma doença imunológica, né? Então você tem contato, desenvolve alergia, mas se você se afastar por um bom período, o corpo esquece daquele problema que tinha com o leite e pode acabar se resolvendo, né? A intolerância já não, é uma deficiência enzimática, né? Na verdade você não consegue processar a lactose que tem no leite e acaba desenvolvendo aí uma doença, né? Por assim dizer, né? E ficar sem a lactose, isso pode causar algum problema? Não, sem a lactose não é problema nenhum. A lactose, como eu falei, é um açúcar natural do próprio leite, né? O problema é que algumas mulheres, principalmente na vida depois da menopausa, assim, elas precisam do leite por causa do cálcio. Então acabam tendo que utilizar alguns recursos como os leites sem lactose ou outras fontes de cálcio, né? E como é que eu descubro, doutor, no caso de uma criança, né, a questão da intolerância à lactose? Quais são os sintomas, assim? Basicamente, a intolerância ela é uma síndrome diarreica que a gente fala, né? Então, como ela diminui a capacidade de absorção, esse açúcar ele vai direto para o intestino e de lá ele carrega consigo água, né? Então, acaba a criança ou o adulto ele acaba tendo episódios de diarreia quando exposto ao leite ou derivados, né? Alguns outros produtos que têm lactose também. E é confiável, né? Os produtos que dizem que não tem lactose, são produtos assim
se o senhor tem algum tipo de reclamação a respeito disso. Olha, eu estou usando esse produto, mas me provocou uma irritação também. Não tem caso. De uma assim, forma geral, não. Eu, em particular, a minha filha não teve intolerância à lactose, ela foi alérgica a leite, então eu passei por uma fase bem apertada com relação a isso e a gente nunca teve grandes problemas com produtos industrializados. Sim, assim, sem lactose. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Ainda bem. 2534-1234, você pode participar ao vivo conosco. Aqui estamos tirando as dúvidas, né? O Dr. Douglas, gastroenterologista do Hospital Fornecedores de Cana, está aqui conosco hoje, tirando as dúvidas da população e desenvolvendo alguns assuntos aqui de importância para a nossa comunidade. Olha, tem a questão do refluxo, né? Quando eu percebo que às vezes, né, doutor, a gente acaba abusando, e isso é comum. E hoje, eu estava lembrando um tempo atrás, né, a gente foi comer um dia, fomos jantar, né, um dia, e a gente foi jantar mesmo, né, a gente foi para um restaurante jantar. Daí a gente comentou nossa festa, porque a gente de fato não janta fora. Toda vez que a gente sai, é lanche. E eu lembro quando criança, lá em Barbacena, que era mais difícil a gente ter acesso, por exemplo, você comer um sanduíche no meio da semana, era mais difícil. E eu vejo que hoje é um hábito da nova, né, essa nova sociedade. Isso também pode ser um problema, doutor, no aspecto da questão gástrica, para se acostumar? Quais são os riscos que eu tenho em ter esse hábito de troca a janta por um lanche, por exemplo? Olha, a maioria das pessoas não tem grandes problemas com relação ao efeito imediato do lanche, né? O problema é isso virar um hábito e isso acaba tendo uma proporção nutricional desfavorável, né? Então, assim, a quantidade de gordura, carboidratos, principalmente carboidratos, acaba sendo excessivo perante o resto, né? Então, na verdade, hoje o que a gente mais preconiza é o equilíbrio dietético, né? Para você ter uma proporção adequada entre todos os elementos, exagerar em nada, né? E o lanche, ele, infelizmente, ele não tem a propriedade de ser exatamente equilibrado. Uma vez ou outra você acabar ingerindo um lanche não é um problema, né? O problema é você fazer isso de forma corriqueira e habitual, na verdade. Com relação ao refluxo, né? Que a gente estava comentando, o problema do lanche é que normalmente ele é gorduroso, né? E isso vai provocar. A gordura, ela tem a propriedade de relaxar alguns músculos internos nossos e nosso esfíncter inferior, aqui, o que evita que nós temos refluxo, ele fica mais relaxado. O álcool também faz isso. Então, se você come o lanche muito ao final do dia, à noite, acaba que você pode aumentar as taxas de refluxo durante a madrugada. E funciona aquela coisa de colocar o calço na cama, deixar a cama um pouco mais alta, isso ajuda? Sim, funciona sim, funciona sim. Mas tem que ter pelo menos 15 centímetros na altura da cabeceira, né? Então, e não adianta levantar só a cabeceira, né? Tem que levantar a cama inteira, costuma ter mais eficiência. E a questão do leite à noite, doutor? Eu lembro que a minha avó, a minha mãe, ela dizia que era janta, né? Lá por umas 7, 8 horas da noite, daí antes de dormir, toma um leitinho. Isso é bom? É propício? Olha, se você não tiver um refluxo grave, não tem problema fazer uma ceiazinha, né? Que a gente diz, antes de você deitar. Para pacientes que têm refluxo, a gente recomenda 2 horas antes de se deitar você não fazer ingesta de nada mais importante. A não ser que líquidos claros, como chás, água mesmo, né? Alguns tipos de suco, né? Mas leite logo antes de deitar. Para quem tem refluxo, talvez não seja uma boa ideia. Agora você pode fazer, Maria, vai lá. As perguntas estão chegando, doutor, assim, bem variadas, né? O Laércio, como o Neto comentou, do café, o Laércio está perguntando a respeito da cevada, da cerveja. A cerveja, né? Pergunta para ele, olha lá. Quantas pode tomar por dia? Eu acho que sexta-feira. Eu tomo a caneca de café, vocês viram lá do Corinthians, né? Agora ele quer saber no caso da cerveja. A cerveja, o problema não é a cevada, né? O problema é o álcool. O álcool mesmo, colocar a culpa na azeitona, né? Exatamente. De cevada não tem problema. Passei mal, mas aquela azeitona do pernil me fez mal, né? O problema é o álcool, né? Se você for dirigir primeiro, não esqueça, né? Nada nem de cerveja, nem vinho, nem nada, né? Mas se você for motorista da vez, o consumo moderado não tem problema. É que cada pessoa, cada indivíduo tem a sua sensibilidade, sua tolerância, né? Exceto os pacientes que são celíacos, né? Os pacientes que têm doença celíaca, que é o problema do glúten, né? Aí eles não vão poder ingerir a cerveja em si, né? Vão ter que ir para outra alternativa, uma vodka, uma coisa do gênero. Uma outra bebida, né? Uma outra bebida. Mas o ideal é isso, né? É se evitar para não ter qualquer tipo de problema. Eu já vou falar, o pessoal está perguntando também sobre a questão do refluxo e o tratamento. Já vamos entrar nisso, só que tem mais uma pergunta chegando lá.
Diga, Maria. Doutor, o Simão, ele está fazendo uma pergunta aqui, eu acho que ele ainda vai passar pelo médico, né? Mas se o senhor puder explicar, ele diz que na tomografia dele deu divertículos. Ele quer saber o que é isso. O que significa isso? Divertículos são pequenas deformidades que aparecem na parede do intestino grosso, entendeu? Como se fossem pequenas bolhazinhas, né? A princípio, a presença dos divertículos em si não demanda grandes preocupações. Não existe uma terapia, um tratamento específico para isso. O problema é quando os divertículos inflamam. Aí as pessoas têm o que a gente chama de diverticulite. Isso todo mundo já conhece, que é aquela inflamação. E às vezes tem que ir tomar antibiótico e algumas pessoas até podem acabar indo para a cirurgia, né? Mas basicamente é isso. São pequenas deformidades na parede intestinal. Né? Mas a princípio o achado tomográfico, se limitar a isso, não é para gerar maiores preocupações, não é grave. Não é grave. Precisaria fazer um tratamento? Precisaria um acompanhamento, fazer uma consulta para ver melhor quais são os sintomas que esse indivíduo, que o paciente tem, né? Para que a gente possa direcionar alguma terapia, né? Algum tratamento. Né? Mas a princípio não é nada mais preocupante. Né? Perfeito. Vamos falar então no refluxo. Como é que trata o refluxo? Ele tem uma solução? Então o refluxo ele tem ele tem várias apresentações, né? Então ele pode ser muito leve, como pode ser muito grave. O tratamento pode ser meramente por disciplina alimentar e medidas posturais e medidas comportamentais. Muitas postura também? Olha só. Postura, por exemplo, que eu falei, que a gente comentou da cama, né? Ok. Comportamento alimentar, melhor mastigação, comer de forma menos volumosa, isso tudo ajuda, né? Normalmente passa por um tratamento farmacológico com algumas drogas que a gente já conhece, omeprazol, ranitidina, entre outras, né? E em alguns casos, não é a maioria dos casos, né? Quando realmente o refluxo é mais grave, apresenta um processo inflamatório muito importante do esôfago, existem os tratamentos cirúrgicos. É mais popularmente conhecido como cirurgia da hérnia do hiato. Né? Apesar de que esse termo já é muito antigo, a gente já não utiliza mais na medicina, mas as pessoas conhecem como cirurgia da hérnia do hiato. Né? Eu passei do Dr. Mick, né? Dr. Mick, amigo do senhor, companheiro do Hospital Fornecedores de Cana. Eu tive um problema que poderia ser realmente uma hérnia de hiato, né? Mas eu fiz um tratamento também e zerou. Tranquilo. Fiquei novinho em folha. Daí fui tomar mais chá. O nosso amigo fui tomar chá, fiquei bem. Tem participação? Mas o que te ajudou também, Neto, foi o mamão, né? Mamão papaya em jejum. Ele viu em algum lugar e fez. Não, minha mãe falou. Fez um tratamento durante alguns dias. E diz que também isso pode ajudar, né? Ele alivia? Tem algum... Não, a princípio não, né? Assim, não existe nada específico. Carinho de mãe, né, doutor? Carinho de mãe. Tem o que a gente fala do efeito, né? Que esse carinho faz na gente. A gente até aquele chazinho de nada melhora a gente. Já melhora a gente, é verdade. Diga, Maria, vai lá. Olha, agora a Hélia, ela tá perguntando aqui, doutor, tenho muita azia, tudo que eu como faz mal. Suco de laranja com couve, ela está perguntando se pode tomar. Falam que é bom para azia, às vezes acordo passando mal. Chega a acordar, hein? Ela sente a queimação até pelo nariz. É a mesma coisa? A azia e o refluxo? É a mesma coisa? Fazem parte do mesmo processo. Né? A azia é o sintoma, né? Refluxo é a doença, né? Basicamente. Sucos ácidos habitualmente não são recomendados em pacientes que são portadores do refluxo ou têm azia. Então, apesar de alguns ditos populares de tomar água com limão, com suco de laranja com couve, assim, do ponto de vista médico, assim, né, realmente não é a melhor recomendação, não. Né? Mas é claro que essa paciente precisa passar por uma avaliação, fazer uma endoscopia, para a gente poder saber melhor o que está acontecendo, né? Doutor, a gente tem que fazer a endoscopia. Para mim foi super tranquilo fazer a endoscopia. Tem pessoas que realmente passam mal com isso, mas nossa, foi super tranquilo assim. E o doutor na época, que eu passei, o médico que fez o exame, ele falou: olha, o ideal é que as pessoas sempre, a cada tempo em tempo, façam uma endoscopia para fazer uma análise interna mesmo, né? É recomendado isso mesmo, doutor, fazer uma endoscopia para ver como estão as coisas? Então, de forma rotineira, a endoscopia digestiva alta, que é do estômago e do esôfago, ele não tem uma rotina
estabelecida para prevenção, né? A gente não tem, assim, não existe na medicina um consenso que fala assim, olha, precisa fazer então. Mas uma vez que você identifica os sintomas, faz um exame. E esse exame detecta um problema, né? E aí, dependendo do que for encontrado, existe uma certa recomendação de repetição de exame. Pode variar 1 ano, pode variar 3 anos, né? Mas aí depende do que for encontrado e qual a intensidade da doença. Perfeito. Né? Tem participação? Diga lá, Maria, vai. Tem uma participação, Bruno, ela mandou um áudio pra gente, tá? Vou abrir aqui, ok? Pode ser? Vamos lá. Boa noite, Maria. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu tenho uma netinha, ela tem 6 meses. Ela tem refluxo. Ela mama o peito só. Come papinha, tudo, né? Já está liberado pelo médico dela. Então eu queria saber dele se ela está fazendo um tratamento, tudo no médico, tudo certinho. O leite do peito faz mal ou não? Perfeito, ótima pergunta. Muito bem, não, o leite no peito não vai fazer mal, tá? A criança, até os 2 anos de idade, ela naturalmente ela é mais refluxiva, porque o tubo digestivo ele não está maduro o suficiente, ainda não se desenvolveu, mesmo a criança estando fora da barriga da mamãe, ela ainda não desenvolveu, porque a criança não anda, né? Então ela ainda precisa acabar de se desenvolver. Então esse tubo ele tem ainda algumas dificuldades, né? Mas até os 2 anos de idade a criança apresenta mesmo um pouco de refluxo, né? E normalmente o tratamento é clínico, é conservador, sem precisar de maior, às vezes um remedinho ou outro, e pode continuar amamentando, que o peito ele só faz bem para a criança, né? Perfeito. Tem mais participação? Você me avisa, Maria, ok? Tem sim, né? Então vamos lá. O Periquito, seu José, está perguntando aqui o seguinte. Pois não. Eu tinha refluxo após trocar a janta com frituras, carnes e feijão. Passei a comer mais verduras e legumes à noite. Troquei o leite pelo chá antes de dormir e os sintomas desapareceram. Aí, né? Sim, exatamente o que a gente vem comentando aqui, mais né? leve, As né? mudanças comportamentais, uma dieta melhor traz melhora dos sintomas, né? Não tenha dúvida que isso funciona. Tá no caminho certo, né? É o Periquito que escreveu? É o Periquito. Tá no caminho certo, exatamente isso. É um pouco do tato mesmo, né, doutor? Quando você passa para o médico, ele dá, né? Olha, você vai ter que ter vai se reeducar. Sim. Se a pessoa segue esse caminho, o corpo reage de uma maneira positiva. Sim, né? sem dúvida. Vamos falar então, doutor, sobre a questão do câncer de cólon, né? Para a gente entender um pouquinho quando acontece e por que acontece. Muito bem. Câncer intestinal, do intestino grosso ou câncer do cólon, é o terceiro mais frequente, tanto no homem quanto na mulher. Tá? Então, é claro que ele perde muito longe para a incidência do câncer de próstata, para a incidência do câncer de mama, mas ele está presente de forma bastante importante. Tá? Ele, assim, basicamente, tem vários motivos pelos quais acontece, mas a esmagadora maioria dos cânceres de intestino aparecem de um pólipo, que é um erro no processo do nosso revestimento interno, como se fosse uma verruga, só que interna. E alguns desses tipos de pólipos, eles podem acabar evoluindo para câncer. Não é rápido, normalmente demora 8 anos até um pólipo virar um câncer, entendeu? Principalmente do lado esquerdo do intestino, é o mais frequente, a gente né? tem aqui, ó. Principalmente do lado esquerdo, né? E os pólipos os pólipos a gente chama de adenomatosos. Aí o que acontece? A incidência maior é a partir dos 50 anos de idade, né? Então é recomendado que todos os pacientes acima de 50 anos vão procurar um gastro, um prócto, para que possa fazer os exames preventivos, né? Porque hoje um dos cânceres mais preveníveis que existe hoje no ser humano é o câncer intestinal. Se a pessoa ela realmente se dedicar a fazer a prevenção aqui, a gente consegue reduzir muito a incidência. Como é que consegue identificar os pólipos, doutor? Exame clínico? O exame colonoscópico, né? Que é uma endoscopia, só que feito por baixo, né? Ele entra pela região do ânus aqui e consegue investigar todo o intestino grosso. E ao mesmo tempo que é feito o exame, se o médico que está fazendo o exame ele percebe a presença de pólipo, ele ao mesmo tempo já pode, dependendo do tamanho, ele já consegue fazer a extração dele. Puxa vida, né? olha só. Então é um negócio muito legal hoje a gente conseguir... Tem sintomas? Então, às vezes não. Mas os sinais de alerta para câncer, se você está tendo sangramento por baixo, né? Se você é um paciente mais velho, que tem 60 anos e está com anemia, né? Começou a apresentar uma anemia, né? Ou seu intestino que se comportava de uma forma rotineiramente, de repente ele começa a mudar de forma sistemática,
né? São sinais que levam você, sugere que você vá ao médico para que ele possa investigar melhor, né? Principalmente em pacientes acima de 50 anos, isso é muito importante, né? Pacientes acima de 50 anos têm que ir atrás de uma prevenção. Perfeito. Né? Nós estamos ao vivo aqui, estou com o doutor Douglas, está conosco aqui, ele que é no Hospital Fornecedores de Cana, o nosso quadro, o quadro Saúde Agora, o oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, há 5 anos no ar, há 5 anos trazendo profissionais aqui e ajudando aí a população da nossa cidade e região. Tem pergunta com a Maria, diga Maria. Tem pergunta que chegou pelo telefone, pelo WhatsApp também, acho que dá para responder as duas de uma vez, doutora. A Fernanda, ela diz que tem gastrite, quer saber se é o mesmo que refluxo. Okay. E o Lucas, pelo telefone, pergunta se a tosse seca durante muito tempo pode ser por causa do refluxo. Perfeito. Gastrite não é a mesma coisa que refluxo. Gastrite é um processo, é uma inflamação do estômago, só do estômago, né? Enquanto o refluxo é uma inflamação do esôfago, na verdade, que é causada pelo ácido que sobe, né? E, então são coisas diferentes, tratamentos frequentemente diferentes também. Qual que é a segunda que ele falou? Se a tosse seca durante muito tempo... A tosse tem vários motivos para acontecer. Um dos motivos é o refluxo, né? O paciente dorme, durante a noite ele não percebe, o refluxo chega até aqui a região da laringe, né, que é da garganta, isso irrita essa região e acaba levando o paciente a ter uma tosse. Né? Mas existem várias outras tosses. Está tossindo há muito tempo, perdendo peso, a gente tem que pensar em tuberculose, tem que pensar em várias outras doenças também, né? Se o paciente é fumante, então não é assim, tem tosse e tem refluxo, precisa ser avaliado. Isso aí. Né? Doutor, a gente está com o tempo já está no limite. Só queria a recomendação, a gente não vai conseguir falar hoje sobre a doença de Crohn, mas a gente tem que trazê-lo novamente aqui no programa para desenvolver, porque é muito importante. E você vê que as pessoas têm dúvidas, né? E é muito importante isso, né? Só destacando, então, a questão das dietas e também do exercício físico e a obesidade, que o que me parece é que a maioria dessas doenças que o senhor destacou aqui estão ligadas também com a obesidade. Sim. Que o senhor falasse um pouquinho, já dando aí orientação para o público que está em casa. Tá ótimo. A obesidade hoje é o nosso calcanhar de Aquiles da civilidade, né? E ela está diretamente relacionada a tudo que a gente falou aqui. Ela piora o refluxo, né? Ela aumenta a chance de câncer, não só de intestino, mas ela está ligada a pelo menos, no mínimo, diretamente, no mínimo 6 tipos de câncer, aumenta muito a incidência, né? A probabilidade de você ter câncer. A obesidade é responsável por grande parte aí também dos problemas cardiovasculares, infartos, derrames e tudo mais. Eu posso enumerar uma série de problemas, né? E por que a obesidade faz isso? Ela deixa o corpo meio inflamado, a gente fala, né? As substâncias, o corpo não consegue se calibrar, né? E aí que entra exatamente a questão da atividade física e dieta, né? Eu acho que o mais importante que as pessoas têm que entender assim, primeiro, não adianta fazer atividade física, mesmo de uma forma muito intensa, se não fizer dieta. Correto. Assim como não adianta fazer só dieta também e basicamente ser totalmente sedentário. E essa combinação, né, de atividade física e dieta é o ideal hoje para as pessoas alcançarem realmente um estado de equilíbrio corpóreo, né? Não tenha dúvida, é o mais importante que tem. Melhor, se a pessoa que tem medo de ter câncer, acho que ela não precisa fazer exame, ela precisa fazer dieta e exercício. Se ela tem medo de infartar, vai fazer dieta e exercício, né? Não adianta ficar colhendo sangue e vendo se o sangue está bom ou está ruim, né? Se ela quer fazer algo a respeito hoje da saúde, acho que esse é o principal discurso atualmente. Perfeito. Doutor Douglas, muito obrigado pela sua participação. Espero recebê-lo em breve aqui para a gente poder conversar novamente e orientar o público de Piracicaba. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, agradeço a todos também pela participação. Espero estar aqui breve de novo. Perfeito. Legal. Olha, você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.